Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do SmackDown. Então sem mais delongas, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos nessa. Galera, hoje eu vou anunciar aqui o próximo vencedor deste sorteio, entre aspas, que estamos tendo aqui no canal mensalmente, do qual, para quem não sabe, para quem chegou aí recentemente, para quem tá por fora, eu estou dando prêmios aí para os inscritos mensalmente e anunciando nos podcasts, ok? E esse prêmio não é bem um sorteio, eu escolho quem eu vou presentear. Então aquele inscrito que é ativo, que comenta bastante, que é engajado, que é interessante, até aquele que não tem muito like, que tem pouco like, eu tô de olho em todo mundo, então mensalmente um vai receber o prêmio. E assim, eu fico muito bolado mesmo, muito triste, como não dá pra presentear todo mundo, sabe? Como é difícil escolher um. Porque mesmo que, não, no próximo mês eu acho que esse aqui pode ganhar, mas nesse aqui vou deixar pra esse. Mas, pô, o cara tem que esperar mais um mês, aí depois o outro tem que esperar outro mês. É muito difícil escolher, cara, sério. Eu tô falando sério mesmo. Eu acho muito complicado eu ter que escolher um vencedor, porque tem muita gente que merece, que eu tô ligado, cara. Tem muito inscrito que merece, tem muito inscrito que é ativo, tem muito inscrito que é engraçado. Tem inscrito que é sério, tem vários estilos diferentes no canal, né? Então escolher um pra premiar é a coisa mais difícil de todas. E eu quero deixar claro que não é porque eu vou escolher um primeiro que o outro que eu tô desmerecendo, que eu gosto mais do um do que do outro, ou algo do tipo, sabe? Porque eu tenho medo de passar essa impressão. O cara, ele olhar e falar, pô, eu comento direto, eu nunca vou ganhar isso, né? Pô, eu não estou sendo valorizado, né? Não é isso, cara. É que só tem como escolher um mesmo. É difícil pra mim. Então, por favor, não faça esse tipo de comentário, que esse tipo de comentário realmente me machuca, cara, quando eu vejo alguém falando isso, porque tem razão um pouco, né? Tipo, pô, eu tinha que estar valorizando ele, mas tem que valorizar o outro também. E o outro... Nossa, é muito difícil, cara, é muito difícil. Então, hoje o vencedor vai ser um inscrito que ele nem é 100% ativo, mas é ativo principalmente em podcasts. Em podcasts ele presta atenção no que eu falo, ele anota ali, né, o que eu tô dizendo, anota os minutos do que eu tô falando ali, de cada assunto, e coloca o comentário dele ali na lista com uma zoeira a mais. E o pessoal que entra no podcast muitas vezes se informa por ali do que eu tô falando, qual é o minuto exatamente. Eu acho isso muito bom, então é um inscrito extremamente útil, que eu nunca pedi para ele fazer isso, mas ele vem fazendo esse favor já faz um tempo, que é o Lucas Machado, né? Então parabéns aí pro Lucas Machado, você é o vencedor aí então daqui do nosso prêmio, né? Você pode aí entrar em contato. Não se esquece que para entrar em contato comigo é pelo Instagram, então você comente aí o seu Instagram, né? E aí eu vou procurar lá no Instagram. Se você quiser já deixar uma mensagem lá, ou pode deixar que eu mando a mensagem primeiro, você que sabe, né? Se quiser deixar adiantado. E lá então a gente combina certinho, você passa seu endereço e vai ganhar o prêmio a seguir. E o prêmio a seguir é um colar, ou corrente, como você prefira chamar, do Rey Mysterio, né? 619 ali, então, um colar muito da hora do Rey Mysterio, muito bonitão aí, né? Até a argolinha dele ali eu gostei bastante. E você vai estar recebendo esse prêmio aí. Então, tem até a logozinha da WWE certinho e tal. Então, parabéns, vencedor desse mês você. O último foi o Eric Oliveira, que ainda não recebeu o prêmio, mas não é por culpa minha nem dele. Vocês podem ver aí na tela que não estão entregando. Já era para ter entregado já no dia 5, né? Eles atrasaram 3 vezes e parece que é por conta dessa quarentena que tá tendo, por causa dessa pandemia. E aí, por isso que tá atrasado, tá ligado? Tá lá parado na unidade de distribuição e os caras não entregam. Não entregam, eu não sei o que tá rolando. Ele falou pra mim, inclusive, que os pais dele também lá, a mãe dele parece que não tá conseguindo receber entregas dela também. Então, enquanto não passar essa pandemia toda, acho que ele não vai receber o prêmio dele, né? Senão eu pediria até pra ele mandar uma foto certinho. Mas o Lucas Machado vai entrar em contato. Se der pra entrega chegar na casa dele e ninguém bloquear, né? Aí eu peço também pra ele mandar uma foto aí pra vocês verem certinho aí
a premiação, beleza? E já se preparem, porque no próximo mês tem mais prêmio para os demais. Então é isso aí, desejem parabéns para ele e vamos falar sobre esse show do SmackDown. Bom, galera, a gente teve aí nessa semana essa notícia que chocou muita gente, né? Por conta do último episódio The Last Ride do Undertaker, onde ele teria então se aposentado, né? Ele disse que queria parar, né? Então, houve uma dúvida, porque vários momentos parecia que o Undertaker iria parar de fato, só que dessa vez parece que foi definitivo, né? Teve diversas homenagens de portais, de superstars, e a WWE resolveu também fazer a primeira hora do show ali, dedicada a homenagear o Undertaker, né? Fazer elogios ali ao Undertaker, mostrar cenas dele do passado. E se ela fez isso, eu acho que realmente, definitivamente chegou o fim do Undertaker. Eu acho que, assim, não descarto, assim, ele queria voltar. Não tá tão bem conversado isso, mas pelas homenagens, por toda a repercussão, se ele depois de tudo querer voltar, vai ficar muito mais esquisito do que das outras vezes. Mas então parece que ele parou e aí fizeram lá então algumas homenagens. Eu achei bem bonito, né, o vídeo de abertura, mostrando ali várias cenas da carreira dele. E quando você vai vendo essas cenas, é um negócio impressionante, porque dá pra pegar diversos trechos da carreira dele com visuais diferentes, personagens diferentes, rivalidades diferentes, segmentos diferentes, acompanhado por parceiros diferentes ou contra adversários diferentes, com caixão, sem caixão, com fogo, sabe? Diversos momentos inacreditáveis nessa carreira dele de 30 anos. 30 anos de carreira. Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo a quantidade de coisa que ele já fez, né? Não tem como você montar uma história do Undertaker. Que isso aí nenhum livro eu acho que ele daria conta de fazer. Eu fiz uma série uma vez, bem antiga, né? Alguns de vocês devem se lembrar. Alguns vídeos foram até tirados do ar aí pela WWE e tal, né? Porque era na época que eu tentava colocar alguns trechinhos de vídeo nos vídeos ali, né? Pra a série ficar mais dinâmica, mas com o tempo a WWE vai bloqueando ali por conta de direitos autorais. E lá, cara, já rendeu uma série longa pra contar sobre a história dele na WrestleMania, que depois continuou ainda. Teve mais coisa na WrestleMania com ele. Pra contar a história da WrestleMania pro Undertaker, já demora. Imagine a carreira dele de modo geral. É muita coisa, mas muita coisa. É muito detalhe que fica de lado, porque se você for contar o detalhe vai demorar mais ainda. É complicado, cara. É complicado de fato. O que mais tem conteúdo é o Undertaker. Tanto que o canal, os vídeos do canal, tipo, deve ter metade só do Undertaker, os temas. Sempre o Undertaker envolvido. O Undertaker é sócio do canal aqui, né? E eu acho que não só do meu. Se for pesquisar outros canais também, deve ter muito Undertaker. Então, é impressionante, né? Como ele marcou época, como ele lutou em todas as eras da WWE, ele esteve presente em todas. E perder o Undertaker agora é chocante, né? Assim, eu não vou dizer que eu fiquei emocionado, porque eu estaria mentindo. Eu poderia aqui dar uma de falso e chegar, nossa, eu me emocionei. Não, eu não me emocionei, por quê? Porque a gente já tá preparado psicologicamente pra isso. Tipo, a gente já previa que poderia acontecer isso já há muito tempo. Desde aquele combate da WrestleMania 28, depois quando acabou a streak, depois lá contra o Roman Reigns de novo, depois no Raw de 25 anos. Então, vários momentos a gente já foi se preparando. Não, ele vai aposentar, vai se aposentar, vai se aposentar. Agora, contra o AJ Styles, a gente não foi se preparando que ele ia se aposentar. Mas aconteceu, e não aconteceu na luta, aconteceu depois, no documentário. Né? Que já era previsto que talvez no fim do documentário ele fosse explicar por que The Last Ride, que será uma referência ao seu antigo finalizador, que era uma espécie de powerbomb, assim, ou se também significaria a última caminhada dele, a parada dele, e foi isso, né? Então, meio que estava mais preparado. Não foi a parada do Undertaker que eu imaginava. Não foi ele fazendo um último combate, talvez até sendo derrotado. Não foi igual ao WrestleMania 33. Dá pra resumir isso, tá? Não foi igual lá. Porque lá
Lá era um... Não vou dizer a luta em si contra o Roma, que não foi tão boa, mas o ponto da despedida dele foi perfeito. A forma como ele tira o chapéu, o casaco, cumprimenta ali a esposa e tal, e sai daquela maneira. Eu ainda acrescentaria homenagem no show seguinte, sabe? Igual foi pro Ric Flair. Os fãs aplaudindo e... Teve uma vez que eu cheguei a falar sobre isso, e aí teve um fã que ficou até bravo comigo, falando: mas você queria o quê? Ele é o Undertaker, ele é diferente. Ele não vai se aposentar como os outros, ele vai se aposentar assim, igual foi na WrestleMania 36, né? E você estava errado, porque ele voltou, ele não se aposentou. Mas no fim das contas você estava um pouquinho certo, assim. Apesar da sua deselegância. Porque o Undertaker, ele, de fato, se ele se aposentasse daquela maneira, na WrestleMania 33, poderia fazer um pouco de sentido, porque ele é diferente. E manteria o personagem dele. Embora eu sempre quis ver, depois daquela parada dele na WrestleMania 33, e talvez tenha até vídeos daquela época de eu falando isso, ele saindo de kayfabe pela primeira vez. Ele aparecendo pro Hall da Fama, fazendo um discurso fora do personagem dele, porque naquela época ele não tinha saído ainda do personagem dele. Ele não tinha dado entrevistas ainda, ele começou depois daquilo. Na verdade, acho que foi depois da luta contra o John Cena, né? Então, seria muito legal isso. E aí, foi meio que diferente. Ele parou naquele combate lá de cemitério, ninguém sabia que ele ia parar lá. Talvez só ele tivesse em mente assim, não, se for uma boa luta eu paro, né? E aí, depois fez um documentário saindo de kayfabe. E aí eu gostei. Ok, eu não queria que o anúncio da aposentadoria fosse no documentário. Eu queria que ele anunciasse a aposentadoria depois do combate, ou até antes da luta, já soubesse que seria a última dele, né? E aí sim, sai depois no documentário, depois que a gente já sabe que ele aposentou, que aí a gente vê as coisas de backstage, vê ele falando fora de kayfabe, dando entrevistas, isso eu acharia legal. Mas ele anunciar a aposentadoria no documentário, eu fiquei um pouco decepcionado. Sabe, teve várias oportunidades magníficas para ele parar e ele para num documentário, eu achei meio zoado isso. Mas eu respeito, tem que respeitar o Undertaker, ele decide a hora que ele quer parar. E eu entendo porque ele é muito profissional, cara. Até se você assistir o documentário, você vai ver como ele é profissional. Ele queria ter a última luta dele, uma grande luta. E ele sabe que ele hoje fisicamente talvez não esteja apto para fazer uma grande luta igual aquela. Então, é melhor que seja essa. Na cabeça dele é assim, sabe? Na cabeça dele é assim. Ele quer ter a última luta dele que seja uma luta boa. Então, deixa ser essa daí, né? Deu uma grande repercussão. Vamos ficar assim. Vamos ficar assim. Então, compreendo o lado dele, né? Ele foi profissional. E é isso, cara. É um cara que fez muitos de nós gostarmos de WWE, né? Eu já falei pra vocês, mas repito. A primeira luta que eu vi em 2008 foi do Undertaker. Quando eu vi, eu pensei que era o Zorro, né? Eu falei, caraca, olha o Zorro, o maluco é brabo. Passando ali por cima do Big Daddy V. E depois o Mark Henry. Cara, e depois ele ganhando a Elimination Chamber ainda. Eu falei, caraca, ele é bom mesmo. Ele ganhou dos outros adversários, os outros 5. Indo pra WrestleMania contra o Edge, ganhando. Cara, foi a primeira sensação de paixão assim por WWE foi muito por causa do Undertaker, né, cara? Então o Undertaker é extremamente importante. E ver ele parando agora é o fim de uma era, né? Eu fico pensando, as pessoas que assistem há mais tempo ainda, deve ter inscrito no canal, comenta aí se você é um desses, que assiste desde os anos 90, a WWE, por exemplo. Provavelmente você é um rico, né? Diga-se de passagem. É um riquinho que conseguia assistir não sei como, morando fora, ou pegava link ali, né? Um burguês safado, mas comente aí, né? Você que acompanha há mais tempo aí o Undertaker. O que é pra você ver ele parando agora, né? Como que isso... O que significa isso, né? Porque deve ser maior ainda. Imagine alguém que viu o começo da carreira dele. Alguém que tem mais de 30 anos, né? Viu o comecinho ali. E vê agora encerrando. É o fim de uma era gigantesca.
o fim de um legado. O fim de um legado não, que o legado fica, mas é o fim de uma sequência, assim, de um cara que fez diversos papéis diferentes, seja com o mesmo personagem ou não. Teve American B10 ainda. As entradas dele magníficas, a música dele sempre foi muito boa, mesmo quando mudou, né? Eu gostava mais daquela música da época do Ministério das Trevas, mas ainda assim a música mais atual também ficou clássica, né? A WrestleMania, Streak, cara, não tem o que falar, né? É o fim de Undertaker, né? Teve várias entrevistas interessantes ali, as lendas elogiando, a frase do Roman Reigns falando que ele é o maior personagem de todos os tempos em todos os entretenimentos. E aí é uma frase para se pensar, né? Porque ele tá falando de todos os entretenimentos, ele bate contra muito personagem. Será que dá pra colocar game no meio do entretenimento? Se sim, dá uma baita briga. Mas só de concorrer com filmes, com séries também dá uma baita briga, né, cara? Com personagens de quadrinhos, por exemplo. Eu não sei não. Aí eu acho que o Roma é óbvio que tinha que elogiar o Undertaker. O Undertaker talvez esteja ali no top dos maiores personagens mesmo de todos os tempos de entretenimento, mas dá uma briga muito grande. Eu não sei se ele é líder, não. Mas tá no ranking dos melhores. Tá no ranking dos melhores. Não sei qual em posição, mas é que aí você tá englobando tudo. Você tem que pegar Goku, Naruto. Meu Deus, já vem umas 500 coisas na cabeça. O Batman. Nossa, não vamos nem entrar nessa discussão. Já é difícil selecionar o maior da história da WWE. Selecionar o maior da história do entretenimento aí. Meu Deus. Mas se for entretenimento esportivo, aí eu concordo. Undertaker é líder, né? Mas, que coisa. E aí, teve outras coisas nesse SmackDown ali acrescentadas, né? Foi um show gravado meio que de imediato, porque teve problemas lá por conta do Cocada Vitus. E aí, alguns estavam usando máscara, outros não. Parece que foi liberado, talvez alguns superstars não sabiam, né? E aí foram pra crowd sem máscara, mas na próxima vão estar usando, espero eu, porque, cara, pelo amor de Deus, usem máscara. É o básico do básico, cara. É o básico do básico. Não precisa nem esperar acontecer essas coisas pra começar a usar. Tá ligado? Então, por favor, né, cara? Por favor. E o Corbin depois apareceu lá pra manter o personagem dele, né? Que é uma das coisas que eu não lembro qual das lendas falou. Acho que foi o Ed, né? Que o Undertaker transformou o personagem dele na sua vida. Ele virou o Undertaker de fato. O Mark virou o Undertaker, né? E o Corbin, ele foi e manteve o personagem dele Rio ali também, pra tentar debochar do Undertaker. Falar que o Undertaker meio que roubou a WWE pra ele nesses últimos 30 anos. E tirou o espaço de outros jovens que poderiam estar se destacando. E que já passou da hora mesmo de ele parar e tal. Começou a destruir ali o Undertaker. Uns argumentozinhos que normalmente tem uns carinhas da internet aí que fazem, né? Eu conheço uns haterzinhos do Undertaker, são poucos, mas eu conheço uns haterzinhos do Undertaker aí já faz uns anos que fazem uns argumentos do tipo, sabe? Undertaker superestimado, enterrador de talentos e não sei o quê. Eu conheço os malucos aí que fazem esses argumentozinhos, né? O Corbin deve ter tirado a ideia daí. E o Corbin, então, depois de esculachar o Undertaker, vem o Jeff Hardy pra cima dele, vem bater nele ali. Aí depois lá marcam o combate do Jeff Hardy contra o Undertaker, contra o Baron Corbin, porque ele ia salvar ali a honra do Undertaker, né? A gente teve também lá um combate da Alexa Bliss contra a Nikki Cross, contra a Lacey Evans e contra a Dana Brooke. Detalhe que a Lacey Evans estava entrando, de repente ela foi fazer aquela pose lá, esticando a bunda, né? Pra Bayley e pra Sasha Banks ali, meio que querendo provocar elas. Provocar em bom sentido, né? Não no sentido malicioso. Eu não sei que a Bayley e a Sasha Banks curtam também, mas fica à vontade. A Bayley foi lá e fez ali um sinal de nojo, colocou o dedo no nariz. Eu acho que teve uma porva ali. Pouca gente percebeu o que eu quis dizer quando eu postei na comunidade ainda. O pessoal começou a pensar o lado mais sexy. Mas eu senti que, na verdade, pode ter rolado alguns gases ali. Foi isso que eu interpretei, mas tudo bem, né? Cada um interpreta aí da sua forma.
Fomos pra esse combate que já deu a entender que, olha, Nikki Cross e Alexa Bliss não estão mais juntas, porque se elas estão com um combate 4 fatais, então elas já estão pensando em carreira solo. Nikki Cross ganhou, como que ela ganhou? Com rolamento! Eu não vou mais falar, não, chega, eu não vou mais falar. Não vou mais reclamar, não vou fazer mais ironia. Rolamento é o melhor finisher, já era, já virou costume já. As ideias dos caras é essa, todo combate feminino acabar por rolamento, não existe mais finalizadores em nada do tipo. A Nikki Cross ficou feliz, né? No meio da luta ela tinha falado pra Alexa Bliss que ela é amiga da Alexa, mas quer o título. A Alexa demonstrou felicidade ali pela Nikki ter vencido e eu acho que novamente tivemos um indício aí de que talvez esteja cada vez mais se aproximando o fim dessa parceria de Alexa e Nikki, né? Ainda mais a Alexa Bliss, que tem histórico de ser meio invejosa, vendo a Nikki ter uma oportunidade que ela não vai ter, né? Aí vai enfrentar a Bayley, talvez seja uma amizade aí que esteja acabando. Todo mundo esperando acabar a Sasha contra a Bayley, e no fim das contas acaba a Nikki contra a Alexa. Eu já falei várias vezes, eu acho que a Alexa vai voltar à carreira solo. E com as recentes vaciladas que a Nikki Cross já tava dando lá quando elas eram duplas, agora vai ter uma oportunidade. Eu acho que a Alexa Bliss faz alguma coisa, vai aprontar alguma coisa e vai acabar essa dupla em breve, né? Bom, tivemos também na sequência um combate de minhos. Trolei, otário, pensou que eu ia gritar, né? Certeza que já até abaixou o volume do celular, mas não. É um combate só de timinhos mesmo ali, que eu não... uma várzea ali, vitória do time Babyface. Eu nem vou falar quem pula outro, que é irrelevante. Foi só pra enrolar show mesmo, ali não serviu de absolutamente nada. O evento principal teve lá então o King Corbin contra o Jeff Hardy. E o combate tava rolando, o Corbin começou a imitar o Undertaker no meio da luta, de repente voltou no intervalo, tava todo o roster lá, como se fosse uma Lumberjack. Todo mundo torcendo ali pro Jeff Hardy, o Jeff Hardy conseguiu ganhar. Depois da luta, teve lá teve todo mundo invadindo pra bater no Corbin, que o Corbin não tinha aguentado perder. Aí apareceu lá o Matt Riddle, apareceu o Braun Strowman, e virou uma várzea ali. Todo mundo dando uma surra nele e fizeram ali então uma homenagem ao Undertaker, né? Assim, foi bem ridículo, porque o Undertaker é um personagem sério ali. E a homenagem final do show é o Jeff Hardy fazendo a pose dele. E aí no ringue, o New Day, Matt Riddle e Braun Strowman ali nas cordas e em volta do ringue, um monte de gente aleatória ali aplaudindo, com o Corbin caído no chão, tipo, cara, que ridículo. Que é isso? Isso é um jeito de homenagear o Undertaker? Você tá de brincadeira? Colocando um monte de cara aleatório ali. Foi muito feio isso. Eu sei, tentaram fazer uma criatividade ali pra dar uma moral pro Undertaker, mas acho que o Undertaker vendo isso, ele fica louco, sabe? Pô, o cara lutou com um dos maiores da história e viu uma homenagem dessa aí. Um monte de gente que talvez nem tenha trabalhado com ele ali. O Jeff Hardy trabalhou com ele uma vez, mas também foi lá atrás. O resto acho que nunca nem viu no mesmo vestiário. E aparecendo daquela maneira. Foi bem feio isso, mas tá, né? Tá. E bom, eu deixei pra falar por último do Braun Strowman, né? Que foi algo mais interessante aqui. Que o Braun Strowman também apareceu lá um pouco antes do evento principal para comentar sobre o Bray Wyatt lá da Wyatt Family. E ele falou que ele tem uma história muito interessante para contar sobre o Bray Wyatt, que foi a história onde os dois se conheceram, né? Ele disse que em uma certa vez ele estava andando em um pântano bem assustador e aí ele conheceu o Bray Wyatt lá porque naquela ocasião ele viu uma serpente e a serpente que vivia no pântano atacou o Bray Wyatt. E aí no fim das contas nada aconteceu, né? Nada aconteceu, na verdade a serpente que morreu. E aí ele disse que quando ele viu aquilo, ele percebeu que, nossa, o Bray Wyatt realmente é o demônio. O Bray Wyatt é realmente o diabo em pessoa, porque ele conseguiu ver isso com seus próprios olhos. E aí ele gostou do Bray Wyatt. Ele sentiu medo do Bray Wyatt e quis utilizar daquele medo que ele sentia para se unir ao Bray Wyatt, para fazer serviços demoníacos pro Bray Wyatt, né? Só que ele tem que admitir que, inclusive, uma parte dele mora nele até hoje. Uma parte disso, uma parte desse desejo dele de ajudar o Bray. E ele não pode mais conviver com isso. Ele precisa jogar isso fora. É por isso que ele desafia o Bray Wyatt
para eles se reencontrarem naquele pântano. Porque aí ele definitivamente quer jogar isso fora de dentro dele. Ele quer cuspir no rosto desse demônio que é o Bray Wyatt. E aí jogar o Bray Wyatt pras cobras, pros jacarés, lá pros crocodilos do pântano pegarem ele, né? E fez esse desafio, né? Falou que quer enfrentar ele lá. Meio que confirmando que a gente vai ter de fato um combate de terror, né? Um combate de terror nesse próximo show aí, então, do Extreme Rules. Tanto que a WWE tá até promovendo já o slogan do pay-per-view assim, né? O show dos horrores, como diria o Roberto Figueroa. Mas a tradução mais correta seria o show dos terrores. E então, é isso. Eu gostei da promo do Braun Strowman, ele foi bem, né? É impressionante quando ele vai sério e sai desse negócio de showman, de que eu vou acertar você com essas mãos, eu sou fortão e não sei o que, eu não tenho medo de você. Quando ele sai disso e vai mais pra esse negócio de personagem dele e age de uma maneira até meio que cruel, porque o que ele falou é cruel, vai jogar o cara pras cobras, pros crocodilos, que ele gostava do diabo ali, fazer serviço pra ele, pô, essas coisas é uma coisa que tava demorando já um tempo pro Braun Strowman voltar a falar sobre isso, né? Foi muito bem nessa promo. E assim, eu acho que pra ser uma luta interessante de Strowman contra o Bray Wyatt mesmo agora, é fazendo assim, cinematográfico, no pântano, os dois lutando por lá, dá pra render um grande filme. E combina pro Extreme Rules ali, não sei se deveria ser evento principal, mas eu acho que é algo diferente, né? Vai ser sem regras provavelmente, não deve ter nem contagem nessa luta, não sei nem como que vai terminar essa luta em si, mas é interessante o que eles querem aprontar pra esse combate. Acho até que não deveria ser valendo o título. Porque assim, eu quero que o Bray Wyatt vença, mas eu não quero que ele conquiste o título dessa maneira. Eu acho que seria muito esquisito. É melhor ele vencer e depois eles terem uma terceira aí valendo o título, com uma outra estipulação. Mas vamos ver. E eu gosto dessa ideia. Todo pay-per-view vai ter mesmo esses filminhos em algum momento, algum combates com cortes. Eu não vejo problema com isso. Acho que nessa pandemia dá pra ser feito isso. Então, que continuem, contanto que seja de qualidade. E uma coisa um pouco mais séria, né? Um filminho que vai ser meio que vai ser mesclado com o que foi Undertaker contra AJ Styles e o que foi Bray Wyatt contra John Cena. Vai ter um pouco mais de terror, mas vai ser naquela pegada mais dark, igual o Undertaker e Styles, acredito eu, né? Mas é isso aí, comenta o que vocês acharam. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre o Undertaker aí, já que ele parou definitivamente. Vou pensar em vários temas aí diferentes falando sobre ele, né? As melhores lutas, as melhores rivalidades, as piores derrotas, etc, etc, etc. Então, deixem sugestões também. Um abraço, até a próxima e fui!